A Virtual FM apresenta Informativo Diocesano. Bom dia, amigo e amiga ouvinte. Você vai acompanhar agora o Informativo Diocesano, programa de todos os domingos aqui na Virtual FM 104.7. Informativo Diocesano, um programa de notícias da vida da Igreja, especialmente na Diocese de Erechim, com a mensagem semanal de nosso Bispo Diocesano, Dom Admir Antônio Mazzali. Hoje, domingo, 9 de julho, 14º do Tempo Comum do Ano A, com o Evangelho apresentando Cristo manso e humilde de coração, que oferece alívio e conforto na dureza da vida. Passemos para as comunicações deste Informativo Diocesano. Padres da Diocese de Erechim vivem curso sobre espiritualidade cristológica. Padre Érico João Rames, da Diocese de Santa Cruz do Sul e professor universitário, com pós-doutorado em Cristologia da Paz, assessorou o curso diocesano anual de formação permanente dos padres da Diocese de Erechim, segunda e terça-feira, dias 3 e 4, na sala Dom Cláudio Collin do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Padre Érico iniciou a sua exposição sobre o tema proposto para o curso, Espiritualidade Cristológica do Presbítero, lembrando São Tomé, celebrado naquele primeiro dia. Ressaltou que, como ele, precisamos sempre voltar a tocar no Senhor Jesus. A espiritualidade cristológica inclui momentos críticos, mas ajuda a superá-los. Desenvolveu a espiritualidade de Jesus. Ele se fez carne por obra do Espírito Santo e nele viveu e agiu. São Paulo fala mais de Jesus no Espírito Santo do que da biografia dele. Nós existimos pelo Espírito Santo e somos por ele vivificados. O apóstolo observa que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A Igreja anuncia a boa nova da salvação e é conduzida pelo Espírito Santo. Impulsionado pelo Espírito, São Paulo não tinha residência fixa, passava por diversos lugares e neles criava vínculos, iniciando comunidades. O assessor enfatizou a dimensão trinitária da vida e da espiritualidade cristã. Somos inabitados pela Trindade. Assim, a espiritualidade é cristológica, pneumatológica, trinitária. Ela inclui a dimensão trinitária e comunitária, o perdão e a misericórdia. Não se pode rezar o Pai Nosso sem a disposição a perdoar e a deixar-se perdoar. A paz que Cristo prometeu e transmitiu na ressurreição vem de sua entrega na cruz. Ela é a plenitude da existência, da convivência. Não é a paz romana, feita do silenciamento dos discordantes. É a paz da comunhão fraterna, que se expressa na ceia eucarística e dela se alimenta. Pelo Espírito Santo nos reunimos na Eucaristia, na qual Cristo se dá a nós como alimento. Mas para ela é necessário viver constante processo de conversão. Dados biográficos do padre Érico João Rames. Nasceu no dia 23 de junho de 1953 em Arroio do Meio. Seus estudos: ensino fundamental primeiro grau, de 1966 a 1969 no Seminário Sagrado Coração de Jesus de Arroio do Meio. Ensino médio segundo grau, no Seminário São João Batista de Santa Cruz do Sul. Graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Viamão. Graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, de 1976 a 1979. Mestrado em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, de 1985 a 1987. Doutorado em Teologia Sistemática pela mesma, de 1987 a 1995. Pós-doutorado em 2010 e 2011 em Tübingen, na Alemanha, sobre a Cristologia da Paz. Foi professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente atua em bancas examinadoras de mestrado e doutorado na PUC de Curitiba e de Porto Alegre. Tem muitos artigos em revistas especializadas e é coautor de diversos livros de teologia. Além do português, lê, entende e ou fala inglês, espanhol, alemão, italiano, latim, holandês e grego.
a espiritualidade cristológica dos leigos e leigas, como vem acontecendo na noite do primeiro dia do curso anual dos presbíteros, às 19 horas de segunda-feira, dia 3, no Centro de Eventos do Seminário Nacional de Fátima. Mais de 130 pessoas participaram de reflexão sobre a espiritualidade cristológica dos leigos e leigas com o padre Érico João Rames, da Diocese de Santa Cruz do Sul. O assessor embasou a sua reflexão a partir da celebração litúrgica daquele dia do apóstolo São Tomé, com a passagem do Evangelho narrando a aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos reunidos no cenáculo no dia da Páscoa sem Tomé e 8 dias depois com ele. Como Tomé não havia dado crédito ao relato dos outros de que haviam visto o ressuscitado, este o chamou a tocar em suas chagas, uma vez que havia dito só acreditar se assim pudesse fazer. Padre Érico ressaltou a importância de retornar sempre a Cristo ressuscitado para alimentar continuamente a espiritualidade que deve ser centrada sempre nele. O principal meio para isto é a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do Senhor. Lembrou outros meios, como a leitura orante da Palavra de Deus, a oração, os trabalhos cotidianos como o serviço ao Senhor na pessoa dos irmãos e irmãs. Ressaltando a paz que Cristo transmitiu aos apóstolos, enfatizou a necessidade de seus discípulos missionários construírem a cultura da paz, viverem o perdão, a misericórdia, condição sem a qual não se pode rezar o Pai Nosso e conviver fraternalmente. Papa institui a Comissão dos Novos Mártires, Testemunhas da Fé. Em vista do jubileu de 2025, Francisco criou um grupo de trabalho no Dicastério das Causas dos Santos para elaborar um catálogo de todos aqueles que derramaram seu sangue por causa de sua fé em Cristo e do testemunho do Evangelho no último quarto de século, em todas as dimensões cristãs e não apenas da católica. Ele a denominou Comissão dos Novos Mártires, Testemunhas da Fé. Para ele, os mártires da Igreja são testemunhas da esperança que vem da fé em Cristo e impulsiona a verdadeira caridade. A esperança mantém viva a profunda convicção de que o bem é mais forte do que o mal, porque Deus em Cristo venceu o pecado e a morte. A comissão continuará a busca, já iniciada por ocasião do grande jubileu de 2000, para identificar as testemunhas da fé neste primeiro quarto do século e para continuar no futuro. Francisco ressalta que os mártires são mais numerosos em nosso tempo do que nos primeiros séculos. São bispos, sacerdotes, consagrados e consagradas, leigos e leigas, famílias que, nos diversos países do mundo, com o dom de sua vida, ofereceram a prova suprema da caridade. São João Paulo II já havia declarado na Carta Apostólica sobre a preparação para o jubileu do ano 2000 que tudo deve ser feito para assegurar que o legado dos soldados desconhecidos da grande causa de Deus não se perca. Possibilidade de indulgência plenária no terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Organismo de assessoria ao Papa que trata das formas de perdão e misericórdia em determinadas circunstâncias e de graças especiais em eventos específicos, publicou decreto quarta-feira, dia 5, concedendo a indulgência plenária dos tesouros celestiais da Igreja nas condições habituais de confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Papa aos avós, idosos e a todos os fiéis que, movidos pelo verdadeiro espírito de penitência e caridade, participarão no dia 23 de julho, por ocasião do terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, da celebração solene, que o Papa Francisco presidirá na Basílica de São Pedro ou de várias funções a serem realizadas em todo o mundo. A indulgência plenária é concedida também aos fiéis que dedicarem tempo para visitar pessoalmente ou virtualmente, através dos meios de comunicação, os irmãos idosos necessitados ou em dificuldade, como os doentes, abandonados, os deficientes. Os números da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, Portugal, há um mês de seu início. Até quarta-feira, dia 5, a 38ª Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal, de 1º a 6 de agosto, contava com 313 mil inscritos de 151 países dos 193 diplomaticamente reconhecidos. Os países com maior número de inscritos até quarta-feira são Espanha, com mais de 58 mil, Itália, com quase 54 mil, França, com 41.055, Portugal, com 32.771, Estados Unidos, 14.435.
Em termos de voluntários, 32.717 jovens iniciaram o processo de registro e 22.282 o concluíram. Eles são de 143 países diferentes. Cerca de 500 deles trabalham no setor de saúde, médicos, enfermeiros ou estudantes de medicina do último ano. Os bispos já inscritos são 737, 29 deles são cardeais. Os países com maior número de bispos registrados são Itália, 113, Espanha, 77, Estados Unidos, 76, França, 75 e Portugal, 45. 2.600 padres se disponibilizaram para o sacramento da confissão. Os jornalistas que já solicitaram credenciamento são 2.069, além dos cerca de 75 credenciados junto à Santa Sé, que viajarão de Roma para Lisboa no avião do Papa Francisco no dia 2 de agosto. Aos 86 anos de idade, o Papa Francisco participará de sua 4ª Jornada Mundial da Juventude desde o início de seu pontificado. Em 2013, o Papa recém-eleito participou da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Em 2016, em Cracóvia, Polônia. E em 2019, celebrou a 34ª no Panamá. Em Portugal, ele fará 8 discursos e 2 homilias. No dia 5 de agosto, irá a Fátima para a oração do terço na Capelinha das Aparições, regressando logo a Lisboa, onde à noite presidirá a grande vigília de oração com os jovens. Para as celebrações litúrgicas estão sendo confeccionados 10.000 paramentos para os sacerdotes e bispos que participarão nas cerimônias litúrgicas. A Associação Nacional de Produtores Rurais doou 2 toneladas de trigo para a produção das partículas pelas irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria na Estrela. Como, segundo o histórico das jornadas, para cada inscrito participam outros 2 ou 3, a previsão é que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa terá 1 milhão de pessoas. Convido você, ouvinte da Virtual, a acompanhar agora a mensagem do nosso bispo diocesano, Dom Ademir Antônio Masali. O rosto de Deus, manso e humilde. Minha saudação aos irmãos e irmãs que acompanham mais uma vez a voz da Diocese. Chegamos novamente até vocês com a palavra de Deus deste 14º domingo do tempo comum, o qual nos indica o caminho da humildade e mansidão, a exemplo de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, a leitura da profecia de Zacarias convida o povo de Israel a alegrar-se, pois o Messias está por vir, afirmando: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro até os confins da terra. Com estas palavras, o profeta convoca o povo de Israel a olhar para o futuro com esperança, a apostar na possibilidade de construir um mundo melhor. Porém, para o profeta, a nova sociedade não virá do império opressor que está se impondo sobre Israel, ou seja, o Império Grego, pois será construída a partir dos pobres. É a partir do Messias pobre, justo, humilde, que se ocupa com a paz, que surgirá um mundo novo. A tarefa do Messias será destruir e eliminar os instrumentos de morte e construir relações novas, fundamentadas por meio dos princípios da justiça e da solidariedade, da humildade e da paz. O salmo responsorial deste domingo revela o rosto do Deus, ou seja, mostra como o povo de Israel compreendia Deus. O salmista louva a Deus porque Ele é misericórdia e piedade. Ele é amor, paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Ele é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Dessa forma o povo de Israel confia em Deus e a Ele rezava. Por isso Deus, e somente Ele, é a segurança e o sentido mais profundo de toda e qualquer pessoa. É em Deus que todos encontram refúgio. Ele é a fonte inesgotável de vida. Caros irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, Mateus revela que Jesus é o mestre da justiça, é aquele que veio para realizar a justiça de Deus, que se concretiza na solidariedade com os necessitados.
As primeiras palavras de Jesus emanam a louvação a Deus Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O louvor de Jesus ao Pai é provocado pela rejeição que sua palavra e seu projeto sofria por parte das elites dominantes e hostis à causa de Jesus. Nas palavras de Jesus, o Pai aparece como o Senhor absoluto do céu e da terra, isto é, de tudo e de todos. Seu senhorio não é aceito pelos sábios e inteligentes, ou seja, eles não eram capazes de discernir e perceber que, por intermédio das palavras e ações de Jesus, em favor dos pobres e marginalizados, estava se concretizando o plano de Deus. Jesus demonstra ter uma íntima comunhão com o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. O Pai confiou todo o seu projeto de amor e salvação a Jesus. Jesus veio realizar e dar pleno cumprimento ao projeto do Pai. Tudo o que Jesus diz e faz é demonstração de que Deus Pai está agindo nele. A autoridade do Pai foi passada ao Filho na sua totalidade. O Pai se revela na ação do Filho e este, por sua ação libertadora, dá a conhecer o Pai e seu plano de amor. Caríssimos irmãos e irmãs, em suas palavras finais, Jesus dirige-se aos que estão cansados de carregar o peso de seu fardo, interpelando-os que se acheguem a Ele, pois lhes dará descanso, afirmando: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. E Jesus diz ainda mais: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Isso revela que Jesus tinha clareza da caminhada histórica de Israel. Por muitos séculos, o povo de Israel fora duramente explorado por impérios estrangeiros, obrigados a carregar fardos pesados, trabalhando para enriquecer reis e imperadores opulentos. Jesus apresenta a proposta do reino de Deus como um projeto a ser construído a partir dos pobres e voltado para a dignidade de todos os sofredores. Ao se revelar manso e humilde de coração, Jesus encarna o modo de ser de Deus, compassivo e misericordioso, e assim convida-nos a buscar nele o descanso, o alívio e a superação de todo o sofrimento. Jesus, dando maior atenção aos que estão cansados e abatidos, ensina-nos a sermos sensíveis com os mesmos. Agradeçamos a Deus Pai, como Jesus, pela proposta do reino de justiça e de paz, revelado por Ele, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Deus abençoe a todos e um bom domingo. É o final do Informativo Diocesano. Sábado próximo estaremos de volta aqui às 11 horas e 45 minutos na 104.7. Deus abençoe você e sua família, ouvinte da Virtual. Com a oração constante, a leitura assídua da Palavra de Deus, a participação na celebração litúrgica da comunidade, teremos o alívio e o conforto de Cristo, manso e humilde de coração. A Virtual FM apresentou Informativo Diocesano.